A todos e sejam muito bem-vindos à FM Iracema 91.9. A partir de agora estamos começando a segunda edição do Jornal Iracema. A produção e a apresentação é de Natan Tavares, com participações de Facundo Neto e Cícero Nicásio. As reportagens de Pedro Silva de Montier Moura e Francisco Biar. Informações de Barbalha com Carlos Juca. Domingos Távora, em Fortaleza. J. Washington, direto do portal acinews.com, em São Paulo. E Yuri Hudson e Alain Barbosa, lá em Brasília. Até às 2 da tarde estaremos juntos aqui na FM Iracema 91.9, no portal Crajubar em Ação, também no Rádiosnet, na Inova Web Rádio, no Instagram FM Iracema 91 e no portal acinews.com. Em 91,9 FM, Jornal da Iracema. Às 12 horas e 7 minutos, confira comigo os destaques desta edição. Câmara Federal tem sessão nesta segunda-feira e caminha para votar fim da escala 6x1. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho diz ser vermelho, que atua por uma causa. Presidente Lula promete perdão a caloteiros em ano eleitoral. Carro do deputado federal Max Lemos é alvo de ataque a tiros no Rio de Janeiro. Ainda nesta edição, início da Semana do Cariri terá redução de estabilidade e temperatura de até 33 graus. Mais de 500 vagas, veja os concursos, seleções e inscrições abertas no Cariri esta semana. CPI da CAGES tem primeira reunião na tarde de hoje. As notícias policiais, o plantão das últimas 24 horas e o futebol também é destaque desta edição. Jornal Iracema já está no ar. Jornal da Iracema, o território livre da informação. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para a região Nordeste nesta segunda indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em boa parte do Maranhão, Ceará e no litoral do Rio Grande do Norte. No litoral que se estende de João Pessoa até Recife, a previsão é de pancadas de chuva, enquanto a faixa costeira de Alagoas, Sergipe e litoral da Bahia, na região de Salvador, deve registrar chuvas isoladas. No interior da região, no centro-sul do Maranhão e do Piauí, além do sertão nordestino e do interior baiano, muitas nuvens, mas sem chuvas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em São Luís. Já a máxima pode chegar até 31 graus em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Vamos conferir o tempo e a temperatura neste momento aqui em Juazeiro do Norte. Olha, nesse momento os termômetros registrando 30 graus. A mínima registrada na madrugada de hoje foi 21 graus. A temperatura continua em elevação e pode atingir a casa dos 31 graus nesta tarde aqui em Juazeiro do Norte. A sensação térmica já é maior do que 30 graus. 34 graus é a sensação neste momento. A qualidade do ar, 31. O vento está soprando a 15 km por hora. A umidade relativa do ar, 61%. Visibilidade, 10 km. E a pressão barométrica de 1016. Ponto de Orvalho, 21 graus. O céu está predominantemente ensolarado, com nuvens esparsas em alguns momentos.
A possibilidade de chuva na região é mínima nesse momento em Juazeiro do Norte. Se ela vier, será no período da noite, já próximo à madrugada da terça-feira. O sol, que nasceu às 5h38, ele vai se pôr às 17h29, 11h50 de sol na região do Cariri. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. De segunda a sexta, ao meio-dia, Jornal da Iracema. Fatos, notícias e comentários com a equipe nobre do rádio caririense. Natan Tavares. Olha, meus amigos, há momentos na vida pública que não são os fatos novos que mais chamam a atenção, mas a mudança abrupta de critérios. E poucas coisas são mais corrosivas para a confiança institucional do que essa elasticidade seletiva, quando princípios são invocados em um contexto e convenientemente abandonados em outro. E a recente postura do ministro Gilmar Mendes ilustra com perfeição esse problema, e com muita precisão. Ao negar a prorrogação da CPI do crime organizado no Senado, o decano do Supremo Tribunal Federal recorreu a um argumento que, à primeira vista, parece irretocável. Investigações não devem se eternizar. E, segundo ele, prorrogações indevidas ou sem critérios violam o devido processo legal. Trata-se de um princípio fundamental em qualquer democracia. O de que o poder investigativo do Estado, ele precisa ter limites claros, ter prazo razoável e, acima de tudo, uma finalidade objetiva. Mas o que era um argumento jurídico, um argumento sólido, se transformou em poucos dias em algo difícil de sustentar, quando confrontado com a própria prática defendida pelo ministro. E a entrevista recente, ao comentar o chamado inquérito das fake news, o Gilmar Mendes adotou uma posição diametricamente oposta. Afirmou que a investigação, abre aspas, vai acabar quando terminar. E o que deveria, no mínimo, atravessar um período eleitoral. E aqui surge a contradição central. Como conciliar a crítica a investigações longas com a defesa explícita de um inquérito que já ultrapassa 7 anos? E como sustentar que prorrogações ferem o devido processo legal em um caso, mas são aceitáveis ou até desejáveis em outras? É aquilo que a gente chama de 2 pesos e 2 medidas. O problema não está apenas na duração, mas na natureza, no próprio inquérito. Aqui foi aberto de ofício pelo STF, sem a provocação do Ministério Público. Simplesmente foram lá e abriram o inquérito. E escolher também o Alexandre de Moraes, sem nenhum outro tipo de critério. Ele já nasceu cercado de controvérsias jurídicas. E ao longo do tempo, implicou seu escopo de maneira significativa, alcançando temas e personagens que vão muito além de eventuais ataques à corte. Casos envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, foram incluídos, assim como episódios sem relação direta com integrantes institucional do tribunal. E mais recentemente o inquérito passou a envolver o ex-governador Romeu Zema, após a divulgação
de conteúdos satíricos. E esse movimento reforça a percepção de que o instrumento pode estar sendo utilizado não apenas para investigação, mas também como mecanismo de reação a críticas. Algo que levanta questionamentos legítimos sobre liberdade de expressão e equilíbrio entre os poderes. E não se trata de negar a existência de desinformação ou ataques institucionais. Problemas reais em qualquer democracia contemporânea. A questão é outra. Quais são os limites do combate a esses fenômenos? A quem fiscaliza? O fiscal, quando o próprio judiciário acumula funções de investigar, de acusar, de julgar, isso dentro de um mesmo procedimento. E a fala do Gilmar Mendes, ao defender a continuidade indefinida, porque ele diz, olha, vai até as eleições, sabe-se lá se isso é real ou é verdade. Mas essa fala dele, defendendo essa infinita continuidade desse inquérito, revela mais do que uma opinião, expõe uma lógica. A de que determinados instrumentos devem permanecer ativos enquanto forem considerados úteis. O risco dessa abordagem é evidente. Quando o critério deixa de ser jurídico e passa a ser circunstancial, abre-se espaço para arbitrariedades. E esse cenário se torna ainda mais sensível em um contexto eleitoral. A simples menção, a necessidade de manter o inquérito até as eleições, levanta dúvidas sobre o seu possível impacto no processo democrático. Isso, em qualquer país, investigações com alcance político, durante períodos eleitorais, exige cautela, e uma cautela redobrada, justamente para evitar a percepção ou a realidade de interferência. Agora, quando você tem um inquérito que cabe tudo dentro dele, inclusive calar a imprensa, aí a coisa começa a se tornar cada vez mais preocupante. Paralelamente, episódios envolvendo relações entre membros do STF e figuras do setor financeiro, como o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, contribuíram para aumentar a pressão sobre a corte. Ainda que não haja conclusões definitivas, o contexto reforça a importância de transparência e coerência institucional. O ponto central é simples. Embora desconfortável, instituições fortes não são aquelas que apenas exercem poder, mas aquelas que se submetem aos mesmos princípios que exigem dos demais. Ou então vai ser, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando o tribunal critica a duração excessiva de uma investigação, em um caso, e defende a sua continuidade indefinida em outro, o que está em jogo não é apenas uma decisão específica, é a credibilidade do próprio sistema. E no fim das contas, sempre tem uma pergunta, e a desta segunda-feira, a pergunta que permanece é inevitável. O problema são as investigações longas ou apenas aquelas que não interessam? Se a resposta variar conforme o alvo ou o contexto, então o debate deixa de ser jurídico e passa a ser político. E com todas as implicações que isso traz. E em uma democracia, pouca coisa são mais perigosas do que a percepção de que a régua da justiça, infelizmente aqui no Brasil, não é a mesma régua para todos. Jornal da Iracema, a notícia na velocidade.